Amém. Queria que você, se pudesse, abrisse sua Bíblia ou então acompanhasse a leitura que vamos fazer na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versos de 12 a 21. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Os irmãos podem assentar-se. Nós continuamos com a série Obediência a Ser Aprendida, 18ª mensagem com esse tema geral, e hoje o subtema é a autoridade do corpo, a igreja. A autoridade se expressa de maneira mais completa no corpo. A mais ampla expressão da autoridade de Deus se encontra no corpo de Cristo, a sua igreja. Ainda que Deus tenha estabelecido como devem proceder as autoridades deste mundo, tais como governantes em relação ao povo, tais como os pais em relação aos seus filhos, tal como o marido em relação à sua esposa, tais como os senhores em relação aos seus servos. Nenhum desses relacionamentos pode expressar o que é autoridade no sentido pleno. Considerando que as muitas autoridades na terra são todas institucionais, ou seja, elas são resultado de uma instituição, sempre há a possibilidade de haver aparência de subordinação, sem que haja realmente sujeição do coração. Ou seja, nem toda a aparente subordinação, nem toda aparente obediência, ela é de fato do coração. Ela nem sempre é a verdadeira sujeição. A obediência pode ser exterior, mas a sujeição não existe dentro do coração. Eu não estou dizendo que não existe, mas que pode não existir. Não há então como verificar se as pessoas seguem a ordem de um governante com sinceridade ou prestam obediência apenas de boca. É difícil saber se os filhos atendem às determinações dos pais de todo o coração ou não. Eu não sei de vocês, mas eu lembro-me que quando era criança, muitas vezes eu fui posto de castigo
E um dos castigos era você ficar virado para o canto da parede e deixado ali por um bom tempo. E também já experimentei outros castigos e já apanhei muito ao longo da minha vida, quando criança. Dou graças a Deus por isso. Sei que hoje é até proibido falar sobre isso, mas a Bíblia ensina que nós devemos usar a vara e literalmente já levei umas boas varadas na perna, mas apanhava mais com outros instrumentos que eram não tão dolorosos quanto a vara. Mas o fato é que nem sempre obedecemos às ordens dos nossos pais quando crianças, e muitas vezes não fizemos de bom grado. E por isso sofremos as consequências dessa desobediência. Contudo, a autoridade não pode ser estabelecida sem sujeição. E esta do coração. Porque é isso que o Senhor deseja e quer de cada um de nós. E é exatamente por isso que todos os exemplos de sujeição ficam dentro da esfera dos relacionamentos humanos, que são temporais e sujeitos à sua extinção, à sua separação. É por isso que a sujeição absoluta e perfeita não pode ser encontrada nesses relacionamentos. Só o relacionamento entre Cristo e a igreja pode expressar totalmente a autoridade e a obediência. Eu disse pode expressar totalmente a autoridade e a obediência. Isso porque Deus não chamou a igreja para ser uma instituição, mas para ser o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versos 12 e 13, nós já lemos há pouco, eu vou ler novamente. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Assim também é com respeito a Cristo. O corpo humano é um exemplo daquilo que é o propósito de Deus para a igreja. Quando fala de Cristo, está falando dele porque ele é o cabeça. Quando nós falamos de alguém que é o cabeça. Eu tenho um corpo, mas eu sou representado pela minha cabeça. E o corpo de Cristo é representado por ele mesmo. E o corpo de Cristo foi planejado para funcionar como o corpo humano funciona. O texto continua dizendo: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque a nossa unidade é espiritual e nos é proporcionada por meio do Espírito, então é possível que pessoas com as mais variadas culturas e costumes possam se constituir num só corpo. Com frequência se pensa na igreja como uma reunião de crentes com a mesma fé, ou um ajuntamento de corações amorosos, mas Deus a vê diferente. Ela é mais do que isso. Por isso que, repetindo, a igreja representa um único corpo. Ela não representa
duas pessoas, ela representa um corpo inteiro. Ela não representa uma pessoa e várias pessoas, ela representa um corpo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Nós já temos visto de várias maneiras, em várias ocasiões, que temos dito, né, que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Isso é dito, por exemplo, em Efésios 6, 23b e 24a. Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Bem, os relacionamentos de pais e filhos, de senhores e servos, e até mesmo de maridos e esposas, podem ser interrompidos por algum tempo ou por alguma circunstância, mas um corpo só é corpo se tiver cabeça. Tire-se a cabeça do corpo e ele não pode separar-se do corpo. Assim, nós não podemos nos separar da cabeça. Assim também, Cristo e a igreja não podem nunca se separar. A questão é saber se estamos nele. Se estamos nele, não há como nos separar. Há muitos cristãos bem intencionados que dizem que esse vínculo pode ser rompido. Eu não creio. A questão é que se alguém está em Cristo, a Bíblia diz é nova criação. Então, se alguém está em Cristo e tornou filho de Deus, nós nunca poderemos deixar de ser filhos de Deus. A nossa união com Cristo é eterna, se nós realmente fomos unidos nele, quando cremos nele e recebemos o Espírito de Deus, que nos fez um com ele e nos faz um com os outros. Então, a autoridade e a obediência encontradas em Cristo e na igreja são de uma natureza tão perfeita que ultrapassam todas as outras expressões de autoridade e obediência. Se não, vejamos, apesar dos pais amarem os seus filhos, eles estão sujeitos a agirem de maneira ilegal até, de maneira inadequada no exercício da autoridade. Os governos podem dar ordens erradas. Os senhores podem abusar da autoridade. No mundo, a autoridade, tanto quanto a obediência, são imperfeitos. Isso explica porque Deus desejou estabelecer uma autoridade perfeita, uma obediência perfeita em Cristo e na sua igreja, sendo Ele o cabeça e ela o corpo. Às vezes os pais podem magoar os seus filhos, os maridos as suas esposas, os senhores aos seus servos e os governos ao povo. Mas nenhuma cabeça sobre a terra fará mal ao seu próprio corpo. A menos que, no caso dos homens, haja um cara que seja louco, uma pessoa louca. Mas não é o caso de Cristo, que Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Então, nenhuma cabeça sobre a terra fará mal ao seu próprio corpo. Efésios 5:29 diz, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo.
Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Então, Cristo e a igreja têm uma unidade que pode expressar da maneira mais perfeita a autoridade de Deus. Primeiro, porque Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à posição de Senhor e Cristo. E a autoridade da cabeça não está sujeita a erro, mas é perfeita. Todos nós sabemos que a autoridade de Jesus é perfeita. Ele não erra, ele não falha. Da mesma forma, a obediência do corpo humano à cabeça é perfeita. Eu acho que não é difícil para nenhum de nós imaginar que para você fazer esse gesto, a cabeça nem saiu do lugar, não fez nenhum movimento, mas simplesmente ela quis que eu fizesse e eu obedeci. Se ela quiser que eu me ajoelhe, eu me ajoelho. Se ela quiser que eu mantenha-me em pé, eu fico em pé. Então, a cabeça dá ordem ao corpo e o corpo obedece. O corpo não discute, o corpo não questiona as decisões da cabeça. O corpo simplesmente faz aquilo que a cabeça ordena. Assim, a intenção de Deus para nós é que prestemos obediência completa. Ele não se satisfará até que sejamos colocados no mesmo grau de obediência do corpo para com a sua cabeça. Da mesma forma como o meu corpo obedece às ordens da minha cabeça, é a maneira como Deus deseja que nós obedeçamos ao seu Filho, a quem Ele constituiu como cabeça sobre a igreja. Isso vai muito além do que pode ser representado pelo relacionamento entre maridos e esposas, uma vez que o marido e a esposa são pessoas que, embora unidas, são pessoas distintas uma da outra. Mas em Cristo nós encontramos obediência e autoridade. Ele é a obediência. Ele foi o único que, vindo ao mundo, foi obediente em todas as situações. Então, ele representa a obediência e ele representa também a autoridade. Ele é a obediência e é também a autoridade. Autoridade e obediência nele são um. Isso não acontece com o corpo e a cabeça. Os movimentos do corpo exigem pouco esforço da cabeça. O corpo se movimenta com graça a um menor impulso da cabeça. Esse é o tipo de obediência que satisfaz a Deus. E não a sujeição que os filhos têm aos pais, ou as esposas aos seus maridos, mas a que o corpo tem para com a cabeça. Eu creio que isso é muito fácil para todos nós entendermos. Como é que o nosso corpo obedece às ordens da cabeça? Como isso difere daquela sujeição que ela existe por causa da subjugação, algo que é imposto, algo que é obrigado.
Depois que uma pessoa aprende mais sobre a obediência, ela verá a diferença entre a ordem de Deus e a vontade de Deus. A ordem, ele expressa. A vontade de Deus é quando ela é vivida em nós de maneira espontânea e natural. Deus deseja muito mais que nós façamos a vontade dele, não por força da ordem dele, mas como resultado da nossa relação com ele. Então, depois que uma pessoa aprende mais sobre a obediência, verá a diferença entre a ordem de Deus e a vontade de Deus. A ordem de Deus é expressa na palavra. A vontade de Deus é expressa numa obediência natural. Natural em termos. Nós vivemos num corpo humano que tem a natureza humana, rebelde, mas essa natureza deve ser subjugada pelo Espírito de Deus que nos foi dado, para que nós possamos então ouvir pelo Espírito de Deus a sua voz e obedecê-lo sem questionar. Então, a ordem de Deus é uma palavra expressa por Deus. A vontade de Deus é uma ideia gerada na mente de Deus. É algo que Ele comunica a nós e que nos leva a agir daquela maneira. Mas tem que ser obedecida, não por força, mas como resultado da nossa relação com Ele. A ordem pode ser expressa, mas a vontade pode ser silenciada. Ele fala, mas ele não obriga ninguém a obedecê-lo. Ele expressa a vontade dele na palavra dele. E o desejo dele é que nós, como igreja, obedeçamos essa palavra sem discutir, sem questionar. E como resultado da vida dele em nós, do mover dele em nós, da nossa relação com ele, da nossa intimidade com ele. O Senhor Jesus agia de acordo com ambas, a vontade e a palavra de Deus. Vamos ver um trecho que eu sempre tenho repetido aqui, gosto demais. João 4, 31 a 34. Os discípulos tinham saído para comprar comida e Jesus estava conversando com a mulher samaritana. E quando os discípulos regressaram, eles trouxeram comida. E o verso 31 diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu me alimento disso, ele está dizendo. É disso que eu vivo. Não foi sem razão que ele diz também que o homem não viveria só de pão, mas de toda palavra
que procede da boca de Deus. E aqui ele diz: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse é o meu alimento, é esse o meu prazer. Eu vivo para isso. Se nós vivêssemos assim, nós teríamos muito menos problemas. Problemas eu não digo porque Jesus sofreu perseguição, Jesus foi combatido, mas nós teremos muito mais alegria em Deus, porque a sua vontade é boa, agradável, perfeita. E nós não encontramos erro na vontade de Deus. E assim Jesus, quando esteve aqui, agiu assim. E hoje ele é o cabeça da igreja. Do mesmo modo, Deus vai operar em seu povo até que o relacionamento entre Cristo e a igreja siga o mesmo padrão entre Deus e o seu Cristo. Vamos ver João 6,38, que é outro texto também fantástico. Porque Jesus está dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ele veio à terra como homem para fazer não a vontade dele, não que ele não tivesse a sua vontade. No Getsemane ele teve a oportunidade de expressar a sua vontade, mas ele disse que não queria que fizesse a dele, mas a vontade do Pai. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Será que podemos dizer isso? Nós não descemos do céu, estamos indo para lá. Mas será que nós encontramos Jesus para fazer não a nossa vontade, mas a vontade dele? Deus continuará trabalhando até que obedeçamos a Cristo, assim como Cristo obedece a Deus. Efésios 4,13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que Deus deseja de nós, que nós sejamos conformados ao seu Filho. O texto de Romanos é bem claro nisso, quando Romanos capítulo 8, versículo 28, ou 29, 28, não, é o 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui o apóstolo Paulo usa uma outra figura da relação de pai e filho. Mas o que Deus está querendo fazer e formar em nós é aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo foi quando esteve aqui como homem. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso, com a graça de Deus, queremos envolver melhor, né, à noite, e vamos deixar de fazer isso agora. Mas o texto é muito claro em dizer ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que Ele deseja de cada um de nós.
que hoje constituímos a Igreja do Senhor Jesus. A primeira fase do trabalho de Deus foi fazer-se Ele mesmo o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3 diz: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Eu não sei como é que era essa ordem antes. Eu sei que Deus sempre foi Pai, Jesus sempre foi Filho de Deus. Mas Jesus, quando veio aqui, Deus se fez seu cabeça. Quando João descreve a existência a pré-existência de Jesus, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mostra Jesus igual a Deus. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele veio em obediência, e o Pai foi o cabeça. Eu creio que o Pai sempre foi o Pai. Mas essa ordem de obediência, ela se fez sentir quando Jesus veio ao mundo como homem. Eu creio que a relação do Filho com o Pai, eu não posso descrever, nós não encontramos nenhuma descrição na Bíblia com relação a como era antes, mas o que nós sabemos é que ele era tudo aquilo que o Pai era, ele era. E depois que ele subiu, ele disse que nós haveríamos de receber do Espírito, e porque tudo que era dele era do Pai. Mas quando ele veio ao mundo, ele veio como homem, e como tal, o Pai foi feito cabeça dele. E Jesus hoje está em obediência ao Pai. E a Bíblia diz que vai haver um dia que, quando Jesus terminar aquilo que o Pai lhe deu para fazer, ele vai devolver a autoridade todinha que ele tem para o Pai. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, lá pelos versículos 20 em diante, você procura lá se você quiser saber melhor. Então, a primeira fase do trabalho de Deus foi fazer-se Ele mesmo o cabeça de Cristo. A segunda fase é tornar Cristo o cabeça da igreja. Efésios 1, 22 e 23. E Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então, a segunda fase foi tornar Cristo o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Agora, quando nós falamos de Cristo como cabeça, ele só é cabeça. Embora ele seja cabeça, nós só podemos chamá-lo de cabeça se nós obedecermos. Se o corpo deve obedecer à cabeça, mas se não obedece, então ele não está alinhado com a cabeça. Gente, eu estou ouvindo um barulhinho aí, não sei onde é. Então, Deus continua trabalhando nesse processo. Jesus disse em João 5,17, mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele continua trabalhando aqui. Ele continua trabalhando em nossas vidas. Ele continua trabalhando em nós.
Deus vai trabalhar até que obedeçamos instantaneamente a sua voz. O barulho que está fazendo, eu estou falando, não é do som não, viu? É a gente aqui dentro. Deus continua trabalhando nesse processo. Então Deus vai trabalhar até que obedeçamos instantaneamente a sua voz. Vocês já pensaram que coisa? No fundo é o que eu e você desejamos. Mas isso requer um relacionamento de intimidade com Deus. Isso requer um relacionamento com a palavra dEle, com comunhão com Ele, com unidade com Ele. Então Ele vai trabalhar até que obedeçamos instantaneamente a sua vontade. Isso sem a necessidade de sermos disciplinados pelo Espírito Santo. Hebreus capítulo 12 fala da disciplina de Deus a nós como seus filhos. E quando nós desobedecemos, Ele terá que nos disciplinar. E a disciplina nunca é algo que recebamos como algo bom, porque causa dor. E até que aprendamos a obedecer, nós passamos por experiências as mais variadas. Nós estamos orando por quebrantamento. Eu estava pensando, e tenho pensado, será que quando nós oramos por quebrantamento, sabemos o que estamos pedindo? O que é quebrantamento? É que a minha e a sua vontade sejam quebradas, para que a vontade de Deus seja feita. Isso não acontece sem dor. Sempre haverá dor quando nós nos deparamos com a vontade de Deus, porque a vontade dele não é a nossa. Os pensamentos dele não são os nossos. Mas esse é o desejo dele. E ele não desistiu disso. A terceira fase é tornar o reino deste mundo no reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11:15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. A primeira fase já foi realizada. Deus é o cabeça de Cristo. A terceira fase está por vir. E atualmente nós nos encontramos na fase do meio, que é tornar Cristo cabeça da igreja. Desde o início nós temos mostrado que não há autoridade se nós não obedecemos a essa autoridade. E o que nós estamos percebendo e queremos que todos nós entendamos é que a autoridade só existe se ela é do coração. Senão ela é só externa. E até que ela seja do coração, Deus vai continuar trabalhando em mim e em você. Seu cumprimento é essencial para a vinda da terceira fase, ou seja, o retorno de Cristo e o estabelecimento do seu reino. Conclusão: estamos aqui para obedecer, a fim de que Deus realize a sua vontade. Estamos então aqui para obedecer. Estamos aqui para obedecer a fim de que Deus realize a sua vontade, ou para desobedecer e assim atrapalhar a obra de Deus? Você já parou para pensar
que quando eu e você fazemos a nossa vontade, nós estamos nos insurgindo contra a vontade de Deus. Deus tem procurado estabelecer a sua autoridade no universo, e a chave disso é a igreja. A igreja está no meio, servindo de pivô, de exemplo. Sobre os nossos ombros está a responsabilidade de manifestar a verdadeira autoridade. Aquela que basta que o cabeça pense e o corpo obedece. Que Deus nos ajude a aprender a obediência. Feche os seus olhos, fale com Deus. Deus, Tu sabes, porque conheces o nosso coração. Temos clamado a Ti por um desejo interno, intenso, de conhecer a Tua vontade para a obediência. Não queremos conhecê-la só por conhecer, queremos ser obedientes. Obedientes à Tua palavra, obedientes ao Teu Espírito. E pedimos que o Senhor nos conceda para tanto graça, sabedoria, entendimento e discernimento espiritual, para que possamos compreender toda a Tua vontade e possamos vivê-la para a Tua glória, honra e louvor, para o louvor e glória do Teu Filho, onde o Senhor também é glorificado. Que o Teu Espírito nos tome, nos encha, nos guie, nos conduza nesse caminho, e o Senhor nos permita chegar aonde o Senhor quer e deseja. Nós pedimos que o Senhor nos dê isso em nome de Jesus, que quando sairmos daqui o Senhor nos conduza em paz e em segurança, até que pela mesma graça, com a Tua permissão, possamos retornar outra vez. Nesta noite nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.